Hare Krishna. Então, hoje, esta cerimônia é para a iniciação, em primeiro plano, a primeira iniciação e também a segunda iniciação. Prabhupada, nessas ocasiões, para a primeira iniciação, Prabhupada sempre explicava a importância dos 4 princípios reguladores e também explicava as ofensas. Eu vou explicar a respeito dos princípios de uma maneira estilizada, não vou falar tão minuciosamente como o Prabhupada falava, mas eu gostaria de enfatizar a principal causa, a principal razão que neste momento nos une a todos aqui. Nós estamos em Campina Grande como a sede do GBC College, e o GBC College foi fundado dentro do GBC como uma iniciativa do GBC visando a sucessão da liderança, a continuidade do movimento. E então eu quero enfatizar esse aspecto. Eu vou falar dos princípios, mas voltados para a grande importância da sucessão. É muito animador ver jovens que, mesmo com o atual nível de avanço da era de Kali, ainda decidem optar pela vida espiritual. Não há uma propaganda sobre isso no mundo material. A educação que nós recebemos não favorece a dedicação a nenhuma missão espiritual. Para que alguém possa aceitar o desafio de avançar espiritualmente no momento atual de desenvolvimento da civilização humana, essa pessoa precisa ter coragem, bastante coragem, e estar preparada para o desafio de adotar uma linha de comportamento que também não é propagada nesta era, que é a austeridade. Então, em função da raridade deste acontecimento, nós podemos ter alguma esperança com o nosso movimento de que, de fato, podemos investir na qualidade da sucessão para que o exemplo de Prabhupada, as instruções de Prabhupada, não fiquem restritas ao momento que Prabhupada viveu com a gente e os anos seguintes. Já estamos no ano 42 pós-Prabhupada. Na verdade, por um milagre de Prabhupada, o movimento ainda resistiu quase 50 anos após Prabhupada. Este ano se comemora 42 anos da partida de Prabhupada, em novembro, no dia 14 de novembro. Então, esses 42 anos, sem a presença física de Prabhupada, foi uma grande demonstração da fidelidade dos seus discípulos e dos seguidores dos discípulos de Prabhupada. Agora já estamos na 4ª geração e estudos que são feitos a respeito dos movimentos espiritualistas atentam para que após a 4ª geração há um grande risco, um grande perigo, um perigo de decadência do movimento que chegou até a 4ª geração e o grande risco de perda de toda a identidade e características particulares desse movimento. O nosso movimento não escapa a esse risco, a esse perigo, de maneira natural. E, por isso, exige uma postura por parte da liderança do movimento para combater essa tendência
estudada como natural e para que o movimento possa ultrapassar e vencer esse desafio e levar a mensagem da consciência de Krishna para as próximas gerações, a 5ª geração, a 6ª geração, a 10ª, a 1000ª geração, e assim possa continuar como nós tivemos a oportunidade de receber. Nós recebemos esse conhecimento através de uma sucessão discipular genuína, e nós temos a responsabilidade de levar genuinamente esta mesma mensagem adiante para a posteridade. Então, é admirável que agora tenhamos aqui 6 jovens interessados de diferentes maneiras, de 2 maneiras diferentes, a tocar esta responsabilidade, a levar esta responsabilidade para a frente. As 2 maneiras são a primeira iniciação e a segunda iniciação. Na primeira iniciação, os devotos fazem votos levando em conta a moral e ética de toda a mensagem que eles receberam. A ética do movimento se baseia em 4 princípios éticos fundamentais, que são a não violência, a pureza, a honestidade ou veracidade e também a austeridade. Então, esses 4 princípios éticos devem nos levar constantemente a reflexões. No que se refere à não violência, a reflexão é como contra-atacar a tendência natural da era que vivemos e que é tão violenta, que é a era das desavenças, a era de Kali. Como contra-atacar isso? E como não ser violento? Como não estimular a violência em outras pessoas? Como não propagar a violência? Então, nós temos naturalmente um princípio comportamental, um princípio regulador que entra como uma promessa de nossa parte, e hoje vamos ver vários devotos prometendo, entra de nossa parte como a promessa de não comer carne, peixes e ovos. E com isso, nós entendemos que representa essa violência que vai contra a vida dos animais, representa o grau máximo de violência que devemos evitar. E tem os graus menos desenvolvidos, menos agressivos de violência. A violência no lar, por exemplo, a violência dentro da própria instituição ISKCON, a discriminação, atitudes de ódio e outras, de abuso de poder, de abuso de crianças, de todo tipo de abuso. Isso também é violência, isso nós devemos ter em mente, evitar essa violência. E a violência da linguagem. Hoje, felizmente, nós não precisamos estudar tão meticulosamente todos os assuntos, porque a sociedade está também interessada no aprimoramento humano. E o aprimoramento humano para a comunicação, para a linguagem, aponta para uma linguagem mais adequada para a era de hoje, uma linguagem não violenta. Então, a administração particular, a administração pública, estão se modificando em função de uma atenção ao desenvolvimento humano, não apenas na área tecnicista, não apenas para melhorar a qualidade técnica, mas também para melhorar a qualidade do indivíduo, do ser humano. Nós já temos essa instrução dada por toda a sucessão discipular que chegou até nós através de Prabhupada, e nós podemos facilmente assimilar esse conhecimento que previne a violência na sociedade humana. Então, evidentemente que nós não estamos
prometendo somente não comer carne, peixe e ovos. Nós estamos prometendo ser um ativista contra a violência. Por isso, quando nós vamos comer, nós temos que utilizar o conceito filosófico da ética da não violência para ver se os alimentos que comemos não estão contaminados por essa violência. E também vamos utilizar o mesmo princípio filosófico e ético da não violência para as nossas relações interpessoais em todos os níveis, com os vizinhos, a sociedade dos não devotos, com a sociedade, com outras sociedades de devotos, Vaishnavas, com outras sociedades de religiosos que não são Vaishnavas e que é mais próximo de nós, com a nossa própria sociedade Vaishnava. Nós precisamos estar muito atentos a isso, porque a tradição dos 50 anos de movimento nos leva à ênfase da competição, da concorrência. Isso entrou em nossa corrente sanguínea, faz parte do nosso DNA social, por causa da competição que originalmente seria transcendental. Nós temos dentro de nós a semente da competição que, por nossa formação mundana e pela teoria da competição transcendental, nós caímos muitas vezes na armadilha da competição mesmo entre nós. E isso precisa ser racionalmente observado por aquele que é iniciado e que se vê dentro de uma corrente de sucessão discipular, numa escola filosófica genuína, numa Sampradaya autorizada, como é a Sampradaya Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, que agora vocês estão fazendo parte. Então, é preciso estar atento para o tema não violência, além de não comer carne, peixe e ovos. Da mesma forma, a pureza. Esse é o item, é pureza. Nós focalizamos na limpeza e em outros, em tudo que está relacionado com a limpeza. E é muito fácil ser limpo externamente. No mundo de hoje, existem muitos produtos de limpeza que nos ajudam nisso facilmente. E, ainda que nós não saibamos utilizar de mantras e mudras, e etc., para purificar externamente alguma situação de impureza, nós podemos ser limpos através da utilização de muitos produtos de limpeza e então obter essa limpeza. Mas a limpeza interna é um trabalho que nós fazemos de duas maneiras. A limpeza interna de ordem pessoal e espontânea nossa, e a limpeza interna de ordem coletiva, institucional. Então, nós precisamos estar atentos para essa limpeza interna com a metodologia que também recebemos da nossa Sampradaya, que é o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Então, devemos ter a seriedade de cantar o Mahamantra Hare Krishna, compreendendo como ele pode trazer pureza para a nossa existência. E essa pureza e limpeza, etc., são representadas por um princípio comportamental, onde nós avaliamos, da mesma forma que avaliamos a matança de animais como algo exagerado e que como top do nosso grau de violência, aqui também vamos utilizar como nosso top para estabelecer o que seria a contaminação no plano material. E essa contaminação máxima no plano material é a vida sexual ilícita. A vida sexual que não está programada dentro do sistema Varnashrama, dentro do projeto da vida familiar. E isso é considerado o top
contaminação interna e externa. Então, mas não representa tudo. A contaminação, a nossa contaminação, também vai para defeitos de caráter e de personalidade, como a inveja, a cobiça, a ira, que nos levam a avaliações uns dos outros de uma maneira inteiramente contaminada pela sujeira do nosso pensamento, pela sujeira e bagagem de sujeira que trazemos vida após vida e nesta mesma vida. Então, a pureza é para ser alcançada de forma ampla e irrestrita, embora ela seja representada pela vida sexual ilícita. Ou melhor, ela seja o contra-ataque à pureza, à contaminação, né, seja visto através de se evitar a vida sexual ilícita. Espero ter falado de maneira, ter corrigido qualquer defeito ao apresentar o ponto aqui. Ficou alguma dúvida nesse ponto? Não? Eu me atrapalhei um pouco ao apresentar, mas acho que corrigi. O terceiro conceito de ética que é filosófico e que deve fazer parte da nossa vida como reflexão constante, não como um dogma, é a austeridade. Como podemos vivenciar essa austeridade? A austeridade é procurar buscar a verdade absoluta, entender a verdade absoluta, se abrigar na epistemologia Vaishnava como ela representa para nós a garantia, a validade de todo o conhecimento transcendental. Essa austeridade de buscar o que é correto, de buscar o que é válido, de buscar o que é puro. E para isso nós precisamos ter a nossa vida livre de influências que possam modificar o nosso estado normal de consciência. Esse estado normal de consciência que vivemos hoje está abaixo do nível de normalidade que nós pretendemos alcançar. Mas se nós não estivermos, pelo menos, no estado normal de consciência, como é aceitável para a vida humana de um indivíduo ajustado ao sistema e ao meio ambiente onde ele está, então nós não conseguiremos ultrapassar esse nível de normalidade de consciência e chegar ao nível de consciência de Krishna, que é o nosso sadhya, o nosso objetivo. Então, a austeridade, em seu nível máximo, é representada pela intoxicação, pelo combate à intoxicação. E o princípio regulador, o princípio comportamental que vai garantir essa austeridade básica é evitar a intoxicação. Como é um tema filosófico, da mesma forma que fizemos com os outros dois princípios, nós vamos avaliar todo o meio ambiente onde estamos inseridos e observar qualquer modificação do nosso estado normal de consciência através da intoxicação. Então, intoxicação voluntária, intoxicação involuntária. Precisamos sempre compreender onde estamos e o que é que está afetando o nosso estado normal de consciência. Às vezes, não é uma droga química, às vezes o nosso estado de consciência, o nosso estado normal de consciência é modificado por uma auto-intoxicação, uma química que é produzida internamente devido à nossa interação com estímulos do meio ambiente. A adrenalina, por exemplo. A adrenalina é uma droga extremamente intoxicante, capaz de matar um indivíduo. Também é capaz de salvar, mas é capaz de matar o indivíduo que se intoxica por emoções extremamente mundanas. Para alcançar a plataforma transcendental, o indivíduo precisa estar no estado normal de consciência, não introduzir para dentro do seu próprio corpo, nem conviver com isso, com drogas de todo tipo que possa modificar isso.
Bom, então esse seria o terceiro princípio ético. E o quarto princípio ético é o princípio da honestidade ou veracidade, que também é representado num costume social exagerado, mas que não se limita a unicamente não praticar jogos de azar. Não se limita a isso. Para a honestidade, para a veracidade, nós não estamos prometendo dogmaticamente que não vamos praticar jogos de azar, mas podemos mentir, podemos fingir, podemos nos omitir de nossas responsabilidades e podemos ser desonestos nos tratos com as pessoas, podemos trair confiança ou podemos trair dentro das relações de amizade, das relações conjugais, simplesmente porque os nossos sentidos predominam e não levar em conta o princípio ético da honestidade, da veracidade, que é prometido no momento da iniciação. Então, esses princípios éticos, eles são representados por princípios reguladores, princípios comportamentais, que são o exagero de cada um deles, mas que não se limitam unicamente a isso por um dogma religioso. Então, é preciso reconhecer que há um estímulo filosófico para compreender a abrangência muito maior da não violência, da pureza, da austeridade e da honestidade. Ok? Ok? Então, vamos... esses são os princípios que daqui a um minuto vocês vão estar prometendo aqui, os novos devotos. Prabhupada falava também da importância de evitar as 10 ofensas. Por quê? Porque esses princípios comportamentais, eles preveem a disciplina necessária para o indivíduo transitar dentro da sociedade, seja a nossa instituição que é espiritualista, como também na sociedade secular onde vivemos. Mas existe também um compromisso, um princípio regulador adotado por nós, que não faz parte dos 4 princípios, mas que é positivo e que traz toda a dinâmica da nossa transformação e da nossa elevação às plataformas superiores dos níveis de autorrealização espiritual, e que é o cantar do Mahamantra Hare Krishna, com um número específico de voltas, rondas. Um número específico de rondas. Los 3 de hoy en día para la iniciación son extranjeros y hablan su lengua, su idioma materno es español, no portugués. Entonces, estoy hablando ahora en español solamente para eso. Mas o cantar do Mahamantra é a parte positiva que vai ser alavancado por esses princípios reguladores, esses princípios comportamentais, pelos princípios éticos que alicerçam os princípios comportamentais, cementam os princípios comportamentais, e pela presença do mestre espiritual Prabhupada, que trouxe toda essa orientação. E assim nós cantamos um número específico de voltas, Prabhupada nos deu 16. Não há chance de diminuir esse número, porque foi o número que Prabhupada definiu. Então não há chance. Prabhupada, como acharya fundador do movimento, ele estabeleceu um número e criar gosto por cantar 16 voltas é um desafio muito grande para nós como almas condicionadas. Porque os nossos sentidos estão muito atraídos pelo sabor do açaí, pelo sabor da pizza, pelo sabor de todas as coisas no mundo material. Eu escolhi 2 coisas agora que facilmente a gente oferece a Krishna e o assunto está resolvido. Mas tem muitas outras coisas nesse mundo material que atraem a nossa atenção, a nossa mente, a nossa criatividade, a nossa inteligência.
e, atraindo assim, nos impede de desenvolver gosto pelo cantar do Mahamantra na cota que Prabhupada deu, 16. Então, nós precisamos compreender isso, focando o quê? Focando o que eu falei no início da palestra, que era focando a sucessão. Essa iniciação que fazemos hoje, aqui no coração do GBC College, visa lembrar a todos nós a grande importância da sucessão de líderes, da sucessão devocional, da continuidade do movimento Hare Krishna. Então, assim, nós precisamos entender a grande importância de cantar as 16 voltas sem cometer ofensas. Aqueles que têm a oportunidade de viver num templo, ou passar algum tempo no templo, dormir num templo e acordar num templo, numa comunidade, escutam todas as manhãs que devemos evitar 10 ofensas, e escutam as 10 ofensas. Aqueles que têm seu sadhana em casa poderiam fazer o mesmo, nem sempre fazem, porque a gente sabe que se reduz muito o sadhana nos lares, hogares, mas também, por iniciativa própria, os devotos devem sempre lembrar quais são as ofensas que se devem evitar ao cantar os santos nomes, para que possamos alcançar a perfeição do cantar, o cantar puramente, o cantar de forma que Krishna venha dançar com Srimati Radharani em nossa língua, venha dançar em nosso coração, se estabeleça dentro do nosso corpo como se este corpo fosse um templo. Então precisamos atrair Krishna, sim. E por isso precisamos cantar quantitativa e qualitativamente bem. Esse é um tema que fica também como estímulo para a reflexão de todos vocês, evitar as 10 ofensas e cantar seriamente o número prescrito de voltas prescrito por Prabhupada de voltas. Creio que isso é suficiente para falarmos hoje, nesse dia de festa. Eu agradeço a vocês pela coragem e pela determinação de seguir em consciência de Krishna, assim, de aceitar a responsabilidade. Eu queria revelar algo, pela primeira vez, e em particular, eu queria revelar algo porque eu tenho observado na minha própria experiência, como alguém que inicia nesse movimento, que muitos devotos chegam até a iniciação muito motivados e que desenvolvem um conceito teórico pelo mestre, a respeito do mestre espiritual, suficiente para chegar até esse momento. Porém, depois de algum tempo, muitos outros conceitos amadurecem, mas o conceito da relação com o mestre espiritual, pelo menos em casos que eu tenho observado comigo mesmo, nem sempre amadurece. E é muito importante que o devoto que aceita a iniciação possa fazer o seu elo com o mestre espiritual em base a uma amizade inquebrantável. Este é o conceito dado por Narada Muni para a relação mestre espiritual-discípulo, na fase em que o discípulo aceita o conhecimento como um brahmachari. Isso significa que quando ele é um grihasta, ele deve assimilar as virtudes adquiridas do tempo de brahmachari. Então vale para o grihasta e vale para todos, que é a amizade inquebrantável com o mestre espiritual. É preciso reconhecer o mestre espiritual como um representante do mestre espiritual dele. E é preciso desenvolver uma relação que seja baseada no conceito de que quem define o padrão de comportamento do mestre espiritual é o seu próprio mestre espiritual. No nosso caso, nós temos esse padrão definido, que é Prabhupada. Então é muito importante que todos vocês possam reconhecer a proximidade que vocês têm com Prabhupada, que saiu deste mundo há 42 anos apenas, possam compreender a proximidade cultural,
proximidade seria cercania. Né? A proximidade com Prabhupada, cultural, porque Prabhupada veio aos Estados Unidos há poucos anos, 50 anos atrás, e possam compreender também como nos dias de hoje o trabalho de Prabhupada está vivo e que vocês possam participar desse trabalho vivo e possam, no devido curso do tempo e na devida proporção, tornarem-se representantes de Prabhupada. Isso é muito importante no conceito de sucessão. E no conceito das relações pessoais, é sempre importante estar atento, cultivando essa amizade inquebrantável com o mestre espiritual e se aproximando do mestre espiritual com a liberdade de compartilhar com ele a missão de Prabhupada. Não tem nenhum mestre espiritual seguidor de Prabhupada que tenha sua própria missão. Ele pode ter projetos, mas ele não tem sua própria missão. A missão que ele representa é a missão de Prabhupada, ainda que dentro da missão de Prabhupada ele tenha seus próprios projetos. Eles tenham seus próprios projetos. Mas a missão é a missão de Prabhupada. Então, o discípulo deve estar muito consciente da missão de Prabhupada e compartilhar essa realidade com os diferentes projetos. Ele não precisa trabalhar necessariamente e exclusivamente com seu próprio mestre espiritual iniciador. Ele pode trabalhar em qualquer projeto de qualquer mestre seguidor de Prabhupada. E assim ele estará trabalhando na missão de Prabhupada e estará trabalhando compartilhando com seu mestre espiritual. Isso também se reproduz quando o discípulo retorna ao mundo espiritual e dentro da realidade do serviço devocional em natureza pessoal a Krishna, ele e o mestre espiritual trabalharão para servir a Krishna como companheiros e numa relação eterna de serviço a Krishna. Isso deve ser o mais rápido possível compreendido pelos devotos, para não caírem nas plataformas de relatividade que distanciem ele próprio de toda essa legião de discípulos de Prabhupada e de devotos, seguidores de Prabhupada, e deixando isolado com a possibilidade de que este isolamento crie alguma dificuldade na sua própria inteligência, na sua própria mente, de aceitar a realidade missionária de Prabhupada. Entenderam? Especialmente vocês. Acho que me expliquei nesse tema que não é tão simples, mas é de uma percepção pessoal minha que eu não queria deixar de falar para vocês. É a primeira vez que eu toco neste ponto, numa iniciação, e decidi tocar hoje com vocês.